faz uma planimetria ali do aterro e fala, bom, aqui eu tenho que perfurar poço, porque essa área é uma área nova, é uma área que eu tenho um lixo, entre aspas, novo, e é uma área interessante para eu captar esse biogás. Então eu vou focar um pouco mais nessa área, vamos perfurar mais alguns poços aqui, porque aqui eu acredito, pelo estudo que a gente fez, que a gente vai ter uma produção melhor. O aterro ele não foi feito para produzir biogás, né? O biogás é uma consequência do aterro. Comenta um pouco mais sobre isso, Guilherme. Como funciona a extração? Como é que funciona um projeto de geração de energia elétrica num aterro? Isso é muito legal, isso, assim, eu aprendi bastante, porque é o que você falou, né? O aterro, ele não é feito para gerar biogás, ele gera biogás como uma consequência. Inclusive, as empresas de aterro sanitário, hoje já Eu quero mudou. fazer um parêntese. Quando eu sou formado em engenharia ambiental e dentro das disciplinas, recordo lá vagamente, tinha aterro sanitário, dimensionamento. O biogás ele entrava como um resíduo, um problema, Uhum, um passivo que você precisava queimar. Hoje a gente não vê isso. A exato. gente está falando, me formei em 2011, então a gente está falando de disciplinas que aconteceram em 2010, 2009, 2008, uma realidade muito distante do que a gente tem hoje. Hoje, como você comentou, já mudou bastante isso, né? Mudou um pouco essa percepção. E até, assim, com os próprios clientes, né? Então, as empresas hoje que possuem um aterro sanitário, elas já sabem mais ou menos o que é um biogás e que aquilo tem um potencial além só do resíduo, né? Mas até 2018, por exemplo, 2019, e eventualmente até hoje a gente pode encontrar um outro caso assim, onde a gente vai até conhece um aterro, uma empresa que possui um aterro sanitário e que eventualmente tem esse interesse de geração de energia. E é curioso porque a mente do pessoal do aterro sanitário, o business para ele é fazer o aterro do lixo. É tratar o resíduo, digamos assim. Então, esse é o business para ele. Ele tem a remuneração dele em função da tonelada de resíduo que ele recebe ali, e ele quer tratar aquilo, ele quer colocar lá a sua impermeabilização, colocar o lixo, colocar a cobertura dele e ir fazendo célula sobre célula. Essa é a mentalidade do cara do aterro, né? Quando a gente vai para a geração do biogás, aí a gente precisa mudar um pouquinho a mentalidade até do próprio proprietário do aterro sanitário, porque você tem, inclusive, parte da geração do biogás, ela é muito importante, e se não assim, a parte mais importante do biogás que está sendo gerado no aterro, ele é voltado para a operação do biogás, né, a operação do aterro sanitário. Então, a própria operação, ela influencia muito no biogás que você está colocando ali. A quantidade de células que você tem, se é uma parte nova, se é uma parte antiga do aterro sanitário. E depois, como que você está fazendo a captação desse biogás. Porque até então, o cara do aterro, ele coloca ali o seu lixo, faz a sua cobertura e eventualmente tem uma queima ali daquele gás que está sendo gerado, que como você comentou, é um problema para ele, né? Então ele tem que se livrar desse problema, de certa forma, e está queimando esse gás. Hoje já não. Então, hoje quando a gente entra num projeto, quando a gente quer começar a mudar essa mentalidade até do proprietário, a gente fala, olha, você tem aqui o seu campo de gás, você está gerando uma quantidade de gás possível, que a gente poderia captar. E, por exemplo, aqui nessa área você tem, não sei, 5 poços que estão perfurados. Para a gente pensar numa geração de energia, num aproveitamento desse biogás, o ideal seria a gente ter, não sei, 8 ou 10 poços perfurados. Então a gente vai precisar perfurar mais poços para poder captar mais desse biogás que está sendo gerado. Então a gente precisa ter essa mudança de mentalidade, às vezes mudar isso em algumas empresas, no sentido de que agora o seu negócio não é só simplesmente aterrar o lixo, mas a gente tem que pensar em gerar energia. E o quanto mais você consegue captar de biogás, mais energia você consegue gerar na outra ponta. Isso é parte do estudo que a gente faz também. Então a gente faz uma planimetria ali do aterro e fala, bom, aqui eu tenho que perfurar poço, porque essa área é uma área nova, é uma área que eu tenho um lixo, entre aspas, novo ali, né? E é uma área interessante para eu captar esse biogás. Então eu vou focar um pouco mais nessa área, vamos perfurar mais alguns poços aqui, porque aqui eu acredito, pelo estudo que a gente fez, que a gente vai ter uma produção melhor.
né? Então, é o que você falou, é uma coisa muito variável. E depois, o biogás no aterro sanitário, ele depende muito do tipo de resíduo que você está recebendo, da quantidade de resíduo que você está recebendo, porque não é constante sempre. E claro que a produção do biogás também não vai ser constante. E quando a gente começa a fazer alguns estudos, né, é curioso até algumas empresas que elas perguntam para a gente, tá legal, você está fazendo esse estudo, tudo mais, mas assim, não vale a pena talvez eu medir esse biogás ali na saída do meu poço, que tá, para eu saber, porque aí eu vou medir o biogás na saída de um poço, aí eu medir ali, ele está sendo 10 metros cúbicos, se eu tenho 50 poços, significa que eu vou ter 500 metros cúbicos de biogás. Não é bem assim, não é muito constante, né? Até o biogás, se você for na cabeça de um poço, na saída do aterro sanitário, medir aquele biogás, ele possivelmente vai ter um percentual de metano até bem interessante, porque ali quando você mede, você tem basicamente metano e CO2, né, naquilo que está saindo pela atmosfera, né, de forma natural. Agora, quando você faz um projeto de extração desse biogás, você cria uma depressão na outra ponta, né? Você está como se fosse succionando esse biogás ali do aterro sanitário. E o aterro, por mais que ele seja tratado, bem operado, impermeabilizado, você está puxando um pouco de ar. E aí no ar você tem nitrogênio e oxigênio. E aí quando você faz essa aspiração, você cria uma depressão, aí aquele biogás que estava na cabeça do poço a 56, 57% de metano, agora você está puxando um pouco de ar também. E quando você está na outra ponta, que é realmente aquele biogás que você vai usar para geração de energia elétrica, você já tem um metano aí muito mais baixo. 50, 52, às vezes até mais baixo, porque depende da força de sucção que você está colocando assim. E isso é inclusive um dos parâmetros que a gente precisa monitorar para a geração de energia. Ponto de depressão que a gente cria no aterro sanitário. E aí tem que achar um número ótimo, porque quanto mais depressão você cria, você puxa mais gás. Então você consegue ter mais volume de gás, digamos assim. Só que quanto mais depressão você cria, você tem mais volume, mas você puxa mais ar também. Então você tem um biogás de uma qualidade um pouco pior. Então tem que encontrar esse nível ótimo. Eu vou puxar uma quantidade de gás que seja boa, mas também que eu consiga manter um percentual, uma qualidade do biogás interessante para a minha geração de energia. Porque se eu crio uma depressão muito alta, eu vou estar posso puxar, né, corro o risco de puxar um biogás com um metano mais baixo.